Eu convido você a meditar comigo em um fato que afeta a sua vida, a minha, de todos nós. Eu quero falar com você sobre a falsa individualidade, a falsa independência que hoje é promovida no mundo de todas as formas. A ideia de que você pode viver sozinho, que você tem que ser mais você, que você é o tudo que você precisa e de mais ninguém. Ora, vamos entender isso. Você, obviamente, ouve isso de várias formas na sociedade hoje, na cultura de forma geral, desde as músicas, aos filmes, às novelas e tudo mais. Então, isso entrou até na igreja. Na verdade, hoje existe um movimento dos desigrejados, ou seja, aqueles que estão pensando, eu não preciso da igreja, porque eu só preciso de mim mesmo e de Deus. Não é? Soa bonito o discurso, mas vamos avaliar isso à luz da palavra de Deus. Muito bem. Vamos voltar ao início. Você acha que o homem foi criado para viver só ou viver em sociedade? Quando Deus criou o homem, o ser humano, qual foi o projeto de Deus? Desde lá no início, o próprio Deus, quando criou o homem, viu que não era bom que ele vivesse só. E logo criou a mulher e determinou a lei da multiplicação. Ali instituiu a família, o casamento, a família, onde de um surgiriam muitos, e assim eles encheriam toda a terra. Naturalmente, seguindo a ordem que Deus havia determinado, todos eles seriam como filhos de Deus, reconhecendo o seu pai, a sua origem, que é Deus. Mas entrou o pecado e você sabe o que aconteceu, você sabe o resto da história. Então, mas desde o início, Deus já determinou que não é bom viver sozinho. Nós entendemos isso, que ninguém é totalmente individual, ninguém é totalmente independente de ninguém, a ponto de que nem Deus se faz independente. Veja que na pessoa de Deus nós temos a Santíssima Trindade, ou seja, Deus se faz dependente das pessoas da Trindade, o Filho e do Espírito Santo. Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o mistério da Santíssima Trindade que nós não vamos abordar aqui hoje, mas basta entender que Deus poderia ser apenas uma pessoa, mas ele se apresenta como Pai, como Filho e como Espírito Santo. E cada um no seu devido papel. Os três em um e um em três. Então nem Deus se faz totalmente independente ou individual. Ele faz questão de se manifestar como Pai, como Filho, como Espírito Santo. Ou seja, como uma família. Quando ele prometeu lá a Abraão que ele seria pai de grandes nações e que através dele seriam benditas todas as famílias da terra, veja que a bênção não era individual. A bênção era para nações, a bênção era para famílias, começando com as famílias. Então, Deus sempre falou da vida humana em sociedade. Por quê? Ora, de certa forma, para o ego, é muito fácil viver sozinho, é muito conveniente viver sozinho. Muitas vezes nós sentimos, especialmente em momentos que nós somos decepcionados pelas pessoas, quando nós olhamos a humanidade, nós olhamos às vezes situações muito próximas a nós, na própria família, entre os amigos, etc. Situações que nos decepcionam e nos machucam muito. A nossa vontade é se isolar, não tenha dúvida. Eu não quero chegar perto de ninguém, não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém, não quero saber de ninguém. Mas esse sentimento não é um sentimento
saudável? É um sentimento reflexo de uma dor. Então não pode ser bom porque é reflexo de uma dor. Por que nós sentimos isso? Eu quero ficar longe de todo mundo. Porque nós estamos machucados, decepcionados. Então não é uma coisa saudável, boa. É um reflexo de que algo está errado. Não é? Então, para o ego, isso pode fazer bem no sentido de pensar, eu não preciso de ninguém, não quero ver ninguém, não quero gastar tempo com ninguém, para o ego. Mas na prática, quem é que vive sozinho? Quem neste mundo pode dizer, eu sou autossuficiente? Quem? Alguém? Você vive sem o lixeiro que coleta o seu lixo todos os dias? Você vive sem o padeiro, sem o eletricista, sem a pessoa que limpa a casa, sem o agricultor que planta lá e traz o alimento para o supermercado que você compra? Alguém vive sem alguém? Ninguém. Ninguém é independente. Então, esse pensamento de que eu sou sozinho e tal, você é só e tal, esse pensamento é um pensamento diabólico, é um pensamento que visa a maior separação de todas, que é a separação eterna, a separação de Deus, a separação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você insiste em viver separado, o que é que você vai alcançar? Você vai alcançar a separação eterna de Deus. Porque você vai se encher de si mesmo, de ego, você vai se encher de orgulho, e quanto mais esses sentimentos tomam conta de você, menos você tem de Deus. Você vai criar, na verdade, a sua própria imagem como o seu Deus. Porque você vai se achar autossuficiente. E isso é uma mentira, pois ninguém pode sê-lo. Então, quando o mundo insiste em dizer que você tem que ser sozinho, ser individual e não se preocupar com ninguém, entenda que você está sendo alvo de uma mensagem diabólica. Deus, ao contrário, ele nos chama a quê? Deus nos chama a amar o próximo. Não é isso? Como é que você pode amar o próximo? Já fala, a palavra já fala, próximo. Amar o longe é fácil, né? O difícil é amar o próximo, né? Amar o longe, amar o distante é fácil. Agora, amar o próximo, isso aí depende de um esforço. Mas Deus nos chama a isso, segundo o grande mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas e o segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, Deus nos chama a ter o próximo, estar próximo das pessoas. Por mais que nós tenhamos pessoas que às vezes nos tratam mal, que são desagradáveis e etc., como nós também, os outros podem falar o mesmo a nosso respeito em muitas situações. Mas esse é o desafio da fé. Deus nos desafia, nesses relacionamentos, a sermos melhores. Quando você se relaciona com uma pessoa, o que é que você tem que aprender? Você tem que aprender a perdoar, você tem que aprender a se regular, né? Regular o seu comportamento, porque se você sai xingando todo mundo, maltratando todo mundo, você acaba com seus relacionamentos. Então você tem que aprender a se regular, regular as suas emoções, você tem que aprender a respeitar, não é? Compartilhar, dividir. Você tem que aprender muitos atributos divinos. Perdão, compartilhar, respeitar. Que atributos são esses? São atributos divinos que você só pode praticar com quem? Com outras pessoas. Você não pode praticar sozinho. Então o inferno é essa individualidade. O inferno é esse egoísmo. Essa falsa autossuficiência que o mal prega para muitas pessoas e muitos incautos têm caído nessa história. Como eu disse, inclusive pessoas da igreja, que por quê? Talvez se decepcionaram ali na igreja, como é comum, você vai se decepcionar na igreja e você vai se decepcionar em qualquer lugar, não é? Eu fico às vezes me perguntando assim, quando eu ouço alguém dizer, alguém da igreja fala assim, eu vou embora, eu sofri injustiça e tal, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, eu vou embora, vou deixar a igreja. Eu fico sempre me perguntando assim, você vai para onde? Me diga onde é esse lugar que você vai sempre concordar com tudo, que nunca vai ter injustiça. Depois você me avisa, não é? Me avisa, porque injustiça existe no mundo, existe na igreja,
pessoas difíceis existem em todos os lugares, inclusive você. Você é uma das pessoas difíceis que está saindo da igreja. Você está saindo da igreja porque você é difícil. Não é? Não estou dizendo que a igreja é perfeita, mas você é um dos problemas da igreja. Então, mas o mal promove esse pensamento de que eu não preciso de ninguém, eu só preciso de Deus e tal, eu cultuo a Deus na minha casa e etc. Mas isso não condiz com a palavra de Deus. Veja, a Bíblia ensina que a salvação é individual, cada um responde pela sua própria alma. Mas todo o trabalho do Evangelho, toda a mensagem do Evangelho, ela é coletiva. Quando Jesus esteve aqui, estabeleceu a sua igreja, ele uniu discípulos, ele reuniu os discípulos. E ele deu uma ordem que o evangelho fosse espalhado. Eu te pergunto, aquela ordem que Jesus disse assim, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, aquela ordem do ide e pregar o evangelho a todos, pode ser cumprida por algum indivíduo? É possível um único indivíduo cumprir aquela ordem? Ou somente a igreja organizada com os discípulos, multiplicando forças, multiplicando esforços, é que pode cumprir esse mandado? Então nunca um único indivíduo pode cumprir o ID. Pode ser o bilionário que for, não vai conseguir cumprir o ID. Ele precisa de outras pessoas, porque a igreja é um corpo. A igreja é um corpo. E nós estamos vendo isso, a diferença disso, especialmente agora, nesse momento da tragédia no Rio Grande do Sul. Veja, em questão de dias, a igreja, não só a Universal, outras igrejas também, a igreja, quer dizer, o corpo de Jesus, se mobilizou com uma rapidez, com uma generosidade, com um alcance que nenhum grupo governamental ou privado pôde alcançar. Quer dizer, veja o poder corporativo da igreja. O poder corporativo da igreja ultrapassa em muito o poder individual. E é isso que o diabo teme. Por isso ele sempre trabalha para dividir. A estratégia do diabo sempre foi dividir, ainda que ele não se permite dividir nem no inferno. Jesus disse, se Satanás expulsasse Satanás, em breve não haveria mais reino do inferno. Né? Jesus falou sobre isso, que a casa dividida não prevalece. O diabo sabe disso. Então nem o diabo se divide, mas ele trabalha a mensagem para que as pessoas se dividam. Família, casal, sociedade, preto com branco, rico com pobre, homossexual com hétero, evangélico e católico, evangélicos e evangélicos, e esquerda e direita. Ele vai trabalhando o quê? Para colocar uma divisão no meio das pessoas, porque a velha estratégia ainda funciona, dividir para conquistar. Então, meu amigo, minha amiga, se você quer ser de Deus, se você quiser estar alinhado com Deus, combata isso. Não seja manipulado por essa mensagem. Aprenda a primeiro se unir com Deus, seja um com Deus, busque o Espírito de Deus para estar em você. Segundo, procure estar reunido com cristãos na igreja, seja qual for a igreja, desde que ela pratique a palavra de Deus. Procure uma igreja onde você possa somar e não veja ali picuinhas, não fique ali vendo picuinhas. Procure cada um fazer a sua parte, pois desde os discípulos, desde os 12 apóstolos, até a igreja primitiva de Pedro, Paulo e João, e até os dias de hoje, igreja sempre teve problema. Onde há gente, há problema. Então não procure o perfeito, porque você não vai achar, mas procure você agir de forma correta e temente a Deus. Faça a sua parte. Una a sua fé com a fé de outras pessoas, e isso de forma organizada através da igreja, porque corporativamente nós somos mais fortes. E assim você vai estar do lado de Deus e não do lado de Satanás. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.